A reunião foi muito positiva, com diálogo respeitoso, e tratamos aqui de 4 pautas. Uma é encaminhar para o governo federal o pedido de cumprimento de legislação de reajuste da tabela SUS. 2, solicitar ao governo federal urgentemente a edição de portaria para incentivo dos leitos SRAG, que são os leitos para enfrentar justamente esse período de inverno, onde as gripes se transformam em adoecimento. 3, salientamos a importância da proteção da população. Vacinação. É preciso reverter esse quadro de baixa cobertura, uma vez que não haverá leitos suficientes se as pessoas não cuidarem da sua saúde e procurarem um posto de saúde. Tratamos também aqui dos 12%. Está em negociação um acordo onde o governo estadual, junto com o Ministério Público, Poder Judiciário, fará uma assinatura colocando recursos que hoje estão dentro da questão previdenciária do IP e dos inativos. Mas não deixamos de dizer que os 12% hoje praticados são os mesmos de governos anteriores, com a aprovação do Tribunal de Contas do Estado e do CIOPS e outros órgãos de controle. E também tratamos do inverno gaúcho para os hospitais, que na próxima semana, junto com o governador Eduardo Leite, estaremos apresentando uma proposta de incremento de algum recurso do Tesouro do Estado para transferir para os hospitais públicos e filantrópicos para a abertura de novos leitos, porque vimos que mesmo na região metropolitana há condições de expansão da rede para atendimento da população. De quanto seria essa verba, secretária? Não temos ainda fechado esse dado, porque estamos fazendo remanejos orçamentários para possibilitar justamente esse incremento de recursos. No que cabe aos prefeitos, a gente ouve muito a reclamação da população de que falta a estrutura da atenção básica, O pessoal chega no posto, não tem, às vezes, muito pediatra para atender, acaba indo para a emergência, sobrecarrega o hospital, a emergência, pela falta dessa estrutura lá na ponta, que poderia resolver um problema que lá na emergência vira uma pulseira azul e uma pulseira verde, O que vocês teriam a colocar, qual é a parcela das prefeituras na responsabilidade por resolver essa situação aí que está se colocando na região metropolitana? Na verdade, as prefeituras hoje investem muito em saúde pública. Se nós pegarmos aqui os municípios da região metropolitana, grande parte deles hoje já estão chegando na casa dos 30% de investimento na saúde pública, tendo que aportar recursos também para custear a média e alta complexidade. Isso é importante que se diga. Então, é um processo de construção que nós temos que, entre todos os entes da federação, buscarmos os recursos necessários. Só que os municípios estão, no momento, estrangulados. Eles não têm mais de onde tirar recursos. Toda a nossa capacidade de investimento da saúde chegou no limite. O meu município mesmo, ontem eu apontei, está na faixa dos 32%. Esta é a realidade que nós enfrentamos hoje. Temos que, sim, melhorar a atenção primária, temos que melhorar todo o processo de atendimento da saúde pública. É por isso que nós estamos aqui, reunidos com o governo do Estado, para construir as pontes e as alternativas necessárias para viabilizar o financiamento do custo dessa saúde pública, que aumenta cada vez mais. É importante que se diga. E nós precisamos também fazer um realinhamento desse teto MAC, porque a gente sabe que os insumos, nós temos os custos da saúde pública que cada vez aumentam mais, além do aumento da demanda por saúde pública. Hoje existe uma superlotação, não só, principalmente em todos os municípios, não só das emergências. Existe de todos, inclusive das farmácias básicas, exames laboratoriais, enfim, em todos os segmentos, hoje nós estamos estrangulados, investindo o dobro do que se investia, inclusive antes dessas cheias que nós tivemos. Então, nós temos que trabalhar junto, e a secretária Rita tem se posicionado nesse sentido, de nós construirmos as alternativas, de buscarmos as soluções. Nós precisamos encontrar uma solução, porque só existe uma coisa que paga a conta, essa coisa se chama dinheiro. Então, tem que haver o dinheiro
para o custeio da saúde pública se nós queremos um SUS universal e gratuito. Isso é fundamental que se diga. E os 3 entes da federação têm que se unir neste objetivo, claro, sem procurar culpados. Questão da vacinação, é importante nós estimularmos a vacinação e a população tem que entender, não dá para nós sermos negacionistas nesse momento, né? Porque nós podemos, sim, enfrentar dificuldades ainda maiores nas nossas emergências e nos nossos hospitais. Mas nós vamos, né, secretário, construir conjuntamente, vamos sair daqui também com um grupo de trabalho, vamos trabalhar unidos e buscar a forma e o modelo para nós chegarmos a um denominador comum. Existe, sim, hoje, falta de recursos na saúde pública. Nós não podemos negar isso. Os municípios, hoje, chegaram no seu limite. Chegaram no seu limite de investimento. Então, nós temos que buscar essas alternativas. Diálogo é importante, mas nós precisamos efetivar ações, porque senão a população vai ficar nos assistindo, debatendo, né, e os resultados práticos não chegam até ela. Isso é fundamental. Secretário, os municípios fizeram movimentos rápidos e o Estado também na situação de decretos de emergência. A gente fala há muito tempo sobre essa questão de aumento do teto do SUS. Como é que a gente vai ao governo federal para mostrar a real necessidade que hoje tem no Estado do Rio Grande do Sul? Bom, nós já temos demonstrado isso de várias formas, né? Inclusive é público que o governo do estado coloca todos os meses em torno de 15 milhões para cobrir o teto MAC. Mas o que nós gostaríamos, e fruto desta reunião, enviaremos um documento para que o governo federal não só edite a portaria para síndromes respiratórias agudas graves para adultos, porque editou apenas da área de pediatria, como também o cumprimento de uma lei federal 1420 de 2024, em que se compromete em reajustar a tabela SUS. Nós estamos aguardando isso e temos tido, sim, diálogo também com o governo federal, reuniões, documentos. A própria Grampal esteve em Brasília por mais de uma oportunidade e aguardamos uma posição, considerando não só esse momento, mas nós temos que organizar a rede para que ela tenha estabilidade de atendimento em qualquer período do ano, porque capacidade instalada temos. Mas eu queria aqui agregar uma outra informação que considero importante. Tem o programa Mais Especialistas. Nós ainda temos possibilidade de incrementar consulta de especialidades, de incrementar cirurgias de média complexidade, que isso tudo ajuda no atendimento para que a população possa, de forma preventiva, evitar o agravamento dos quadros. Nós temos no Rio Grande do Sul excelentes experiências de atendimento nas comunidades, então nós não podemos olhar, embora consideramos relevante, só a situação de uma região. Nós temos que olhar o estado do Rio Grande do Sul, os indicadores de saúde, muitos deles nos orgulham, porque não é só focar no problema, nós temos que também divulgar as boas ações, as boas experiências. Eu estou aqui rodeada de prefeitos que podem dizer, município de Portão, município de São Leopoldo tem um serviço de oncologia que nos orgulha muito. Aqui está o prefeito de Taquari, que é o presidente da Grampal, que certamente mantém uma estrutura hospitalar que dá respostas. Então, vamos também buscar as boas experiências que temos em todo o estado do Rio Grande do Sul. Secretário, uma última pergunta. Assim, conversando muito com os prefeitos, a gente ouve recorrentemente a questão do programa Assistir, né? 40% da população do estado está aqui na região metropolitana e os prefeitos colocam que essa redistribuição, dentro dos critérios já amplamente debatidos, coloca mais de recursos em hospitais que fazem menos, uma produtividade não tão expressiva quanto essa em termos de volume e de especialidades, e porque é concentrado aqui na região metropolitana a maior parte da população e os hospitais com mais especialidades. Eles insistem que todos os municípios da região estão perdendo recursos com o programa Assistir e que parte dessa crise que a gente está vivendo é reflexo dessa questão. Como é que a senhora responderia isso? Bom, o Assistir já tem 3 anos,
teve um período de transição onde os hospitais tiveram oportunidade de se adequar e programar justamente novos serviços, aproveitando inclusive as equipes existentes. Então, o assistir, né, se considerarmos o que colocávamos no orçamento em 2019 e colocarmos o que hoje tem no programa Assistir, houve um importante aumento, mas precisamos medir também que muitas pessoas que vinham para Porto Alegre ou para a região, hoje estão sendo atendidos no interior. O SUS é a organização da regionalização e é importante que se fale na descentralização. Vou dar um exemplo concreto, né, de uma região onde estivemos nessa semana, no norte do estado, em que não havia ambulatório de dermatologia. O hospital estava atendendo esta área, teve uma avaliação diagnóstica de que muitas pessoas, ao ser atendido pelo dermatologista, positivaram para doença de pele grave. Então, ontem nós autorizamos a abertura de um ambulatório do Assistir. Essas pessoas vinham para Porto Alegre, porque não tinha esse atendimento anterior lá na região. Então, para a região metropolitana, que antes ficava com quase 50% do recurso do Tesouro do Estado, hoje ele foi redistribuído e continuamos abertos para recebermos propostas de novos serviços dentro das especialidades, justamente para atender a demanda reprimida, que é grande em várias áreas. Por isso, falei anteriormente no programa Mais Especialidades, que também tem possibilidade de novos atendimentos nessa região. Nós ainda temos saldo orçamentário e ainda temos das 283 mil OCIs, que são as ofertas de cuidados integrados, onde o paciente faz a consulta, faz o exame e a reconsulta, disponibilidade no território do estado do Rio Grande do Sul. E muitos hospitais não aderiram ao PEMAI. Então, faço essas duas observações. O Assistir pode abrir novos ambulatórios na região metropolitana e pode estar ampliando a oferta de serviço através deste programa do governo federal, que é o Mais Especialidades.